Vamos lá, aula 4, Arqueologia, Geografia Bíblica. Vamos começar hoje, capítulo 10, do seu material impresso. O mundo bíblico do Novo Testamento. Geografia e a história do mundo bíblico do Novo Testamento estão mais interligadas com a história do Império Romano do que com qualquer outro povo, né? Já que este se tornou, né, esse povo, os romanos, se tornaram dominantes no ano 63 a.C., nomeando, né, essa região de Judéia, sua nova província, né, por isso eles são chamados de judeu até hoje, porque não são só judeus, inclusive Jerusalém nem é na Judéia, né, é em Benjamim, tá? Mas a região toda foi chamada de Judéia, sua nova província no Oriente Médio, uma província de Roma, tá? Então o que chamava Judéia era a província romana, ali naquela região, tá? Conquistado pelo general Pompeu, tá? Após ter capturado Jerusalém. Com essa vitória, o Império Romano pôs fim ao governo religioso, fundado pela dinastia Asmoniana, que são os Macabeus, porque depois da derrocada do Império Grego, né, o reino foi dividido entre os seus generais, e com o enfraquecimento desse império, os Macabeus, que são judeus, que se revoltaram contra a servidão, então eles foram independentes, né, vamos dizer assim, não pagaram tributos por 150 anos, né, até vir o Império Romano e subjugar de novo, né, e acabar com essa hegemonia, né, dinastia asmoniana, tá? E mesmo tendo lutado bravamente, né, vencido, né, a imposição da cultura grega, né, eles não pôde enfrentar um poder bélico romano e sucumbiu sob a sua vantagem numérica e estratégia militar e armamento, etc. Tá? Então, além dessa, os romanos estabeleceram ao longo dos anos outras províncias autônomas, administradas pela família de Herodes. Esse Herodes, que era Idumeu, que é parente do povo de Israel, né? São dos filhos de Edom, tá? E por procuradores, a fim de evitar revoltas e manter a ordem política e social. E pegam o Herodes era considerado o traidor do povo, porque ele tinha o mesmo sangue e tudo, mas ele era aliado de Roma, tá? E ele trabalhava sob Roma e pagava tributo para Roma, tá? Então ele era um governador local, mas ligado ao poder romano, tá? A Judéia, então, que é a província, né, correspondia aos territórios que pertenciam às tribos de Judá, Simeão, Dan e Benjamim, tá? Então não era só a tribo de Judá, é o território que na divisão tinha cabido. Lembra que Simeão ficava dentro de Judá, e Benjamim, uma pequena área, que é onde está Jerusalém, tá? Isso é situado entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, né? A região é estratégica porque é a ponto de passagem para os viajantes e comerciantes do Egito, da Ásia, além de incluir a cidade de Jerusalém, o seu templo, centro religioso do judaísmo, tá? Então ali era um trevo do mundo, né? A ligação entre o continente africano com o asiático era bem ali, né? Tinha que passar por ali. A Galileia, né, situada entre a parte superior do Rio Jordão e o Mar da Galileia, dividida entre o leste e oeste da Fenícia, próxima à Fenícia, que também era outra província, ocupava a parte mais setentrional, mais ao norte das três províncias aí, que era Judéia, Samaria e Galileia, tá? Temos do outro lado, nós temos a Pérea. Peraí que tem um detalhe aqui ainda. O nome Galileia vem de Galil, lá é chamado de Galil até hoje, né, cujo significado é anel ou círculo, tá? E essa Galil é dividida em alta e baixa, tá? E lá tem um cenário do início do ministério de Jesus na cidade de Nazaré, tá? Ele era da cidade de Nazaré e iniciou seu ministério na cidade de Caná, naquele casamento de Caná da Galileia. Tem também a cidade de Cafarnaum, onde ele morou, e a cidade de Naim, que são locais do ministério de Jesus na Galileia, tá? Na Galileia.
Pérea, né? Pérea é localizada ao leste do Mar Morto, na direção de Pela. Vou mostrar para vocês no mapa, tá? Até os termos do rio Arnon, tá? Na fronteira entre Amon e Moabe, os moabitas e armonitas moravam do outro lado. Designação, né, designado do Novo Testamento como uma região do outro lado do Jordão, como o próprio nome sugere, tá? Samaria, que é a central ali, né, a antiga capital do reino no norte. Essa província montanhosa ocupa a parte central da Palestina. Claro que nessa época aí as 10 tribos já tinham ido embora, misturou com os outros, era um povo misto, e era uma região, era uma província romana também, a província de Samaria, tá? Entre as planícies de Saron e o mar Mediterrâneo, né, tendo o rio Jordão lá no fundo, é mais conhecida por ter sido ocupada por povos estrangeiros após os habitantes de lá, os judeus, terem sido transportados para o cativeiro assírio, dando origem a uma nova classe de pessoas ali que vieram trazidos de outro lugar, que se misturou com os judeus que ali ficaram, formando os samaritanos. Veja aqui no mapa, né? Nós temos lá ao norte a Fenícia, que é fora dos termos de Israel, que é onde é o Líbano, né? Temos Galil, né, que é Alta Galileia e Baixa Galileia. Do outro lado temos Golã, que é no sopé do Monte Hermon. Depois temos Decápole, que são 10 cidades, né? Decápole é a designação de 10, né? E mais abaixo a Nabateia, e aqui a Pérea, que fica na região dos Amonitas e dos Moabitas, onde moravam Ruben, Gad e meia tribo de Manassés na Transjordânia, tá? Do outro lado do Jordão, Samaria, Judeia e Idumeia. Idumeia, terra do Herodes, que é a terra de Edom, tá? Terra dos Idumeus, ou terra de Edom, que meio irmãos do povo de Israel. Então, Decápolis, termo grego, deca, 10, né? Polis, cidade, então 10 cidades. Essa região era assim denominada por causa dessas 10 cidades aí, tá? Independentes, e eram protegidas pelo governador da Síria, né? Formado a Federação Leste, sendo a mais famosa cidade de lá nos relatos bíblicos, a de Gadara, né? Situada a 10 km do mar da Galileia, o mar da Galilei, por Jesus, né, ter libertado um processo de uma legião de demônios lá. Depois de alternados períodos de revolta, né, populares e relativa paz, turbulência política e ignorância religiosa, a nova província romana finalmente pôde ser controlada pela truculência de seu exército romano, e a inflexibilidade dos seus governadores, né, e experimentando então a famosa Pax Romana, a paz de Roma, tá, determinada pelo imperador César Augusto, tá? E foi nesse período de estabilidade, prosperidade e absoluto controle de todo o grande território conquistado que nasceu Jesus, o Messias prometido de Israel, tá? O relato bíblico escrito pelo Lucas, né, pelo evangelista Lucas, começa assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, o imperador, né, para que todo mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, o presidente da Síria. Então ele começa a relatar sobre essa determinação do império. Tá? Então estava em paz ali, ele queria fazer um recenseamento para ter informação e saber o que fazer, né? A estratégia do império. Naquele período, o Herodes, o Grande, reinava na Judéia, diretamente subordinado ao Império Romano, no período que Jesus nasceu, né? Que Jesus morou ali, né? Então, na época que Jesus nasceu, era Herodes, o Grande, porque depois os seus filhos também ganhou o nome de Herodes, mas com complemento, né? E era completamente independente da proteção e boa vontade dos seus governantes, tendo que agradá-los, né? Era dependente de Roma, né? Então tinha que agradar com tributo, com presente, né? E assim ele espoliava os cidadãos com altos impostos, o Herodes, tá? Para manter os seus domínios colossais e os seus projetos de construção. E diga-se de passagem, um admirável administrador de construção, esse Herodes, né? Esse muro aqui atrás de mim foi construído por Herodes,
ele planou o monte, o cume do monte Moriá, né, onde foi construído o templo. Ele aterrou todo o monte. Esse muro aqui tem 500 metros, esse muro aqui atrás, 500 metros de lateral. Então veja, meio quilômetro né, ele construiu uma plataforma no cume do monte, e lá ele reconstruiu o templo de Salomão, tá? Então Herodes foi o último a fazer essa reconstrução aí, ok? E foi dele a tresloucada decisão de matar as crianças de Belém, né, e o seu entorno, para impedir que um novo rei usurpasse o seu trono, né? Porque os sábios diziam que o rei vinha, né, ia nascer em Belém, aí ele mandou matar as crianças tudo lá, que ele já matava o seu concorrente, tá? Então ele provocou a fuga do rei menino da cidade de Belém para o Egito, juntamente com sua família, conforme foi vaticinado pelo profeta Oséias, capítulo 11, verso 1, e narrado por Mateus depois no capítulo 2, verso 15. Assim temos o início de breves relatos concernentes à vida e o ministério de Jesus. Temos a cidade de Nazaré, situada lá no Galil, né, na Galiléia, ao norte da planície de Esdraelon, edificada numa elevação rochosa. A etimologia do nome deriva de Netzer, cujo significado é renovo, porque foi vaticinado pelo profeta Isaías, porque brotará um rebento, que é um renovo, né, do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então esse renovo profetizado aqui é que ia, né, aparecer lá na cidade de Nazaré, né, em Netzer, que quer dizer renovo. A cidade era desprezível aos olhos dos judeus que habitavam na Judéia, né, visto ser povoada por gentios, e por essa razão o evangelista Mateus, citando a profecia de Isaías, se refere à região como Galiléia das nações, não de Israel, né? E foi daqui que José e Maria partiram em direção a Belém, né, de Judá, para sua terra natal, para comparecer lá no recenseamento. Eles moravam na Galiléia, mas eles eram da Judéia, tá? Belém é na Judéia, Jerusalém não é na Judéia, Benjamim, tá? Isso pela divisão das terras de Josué, né? Já no tempo romano, ali era tudo Judéia, tá? Por isso que as pessoas confundem às vezes, tá? Também foi aqui que Jesus passou a maior parte de sua infância, né? Na Galiléia, né? Quando seus pais regressaram do Egito, trabalhando no ofício de carpintaria até atingir a maioridade para dar início ao seu ministério terreno. E quando eles voltaram, aí já não moravam mais na mesma cidade, né? Eles foram morar na cidade de Cafarnaum, tá? Belém, né, grafada no hebraico de Betlehem, significado é casa de pão. Esse Bet é casa, tá? Então Betsaida, Betânia, Betlehem, tudo são casa de alguma coisa, tá? Casa do azeite, casa da prensa, casa do pão, casa, tá? Betlehem é a casa do pão, localizada a cerca de 10 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Foi o berço natal dos ascendentes do rei Davi, Ruth, Boaz, Obed, Jessé, tudo era de Belém, tá? E o local do nascimento de Jesus, né, conforme foi vaticinado pelo profeta Miqueias, né, que ele nasceria ali, né, ali ia nascer o rei, Miqueias 5:2. Orientados por uma estrela, os sábios magos do Oriente, provavelmente veio de grandes impérios da Mesopotâmia, Babilônia ou Pérsia, né, encontraram o Messias, adorando e honrando com seus presentes, o qual, para escapar do infanticídio posteriormente ordenado pelo rei Herodes, foi levado por seus pais ao Egito, cumprindo assim mais uma profecia. Só para lembrar, 300 profecias bíblicas se encaixam em Cristo como o Filho de Deus, o Messias esperado, tá? Então é quase irrefutável isso, né? Quase não, é irrefutável, né? E temos Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade, né, da Galil, onde foi morar, né, Jesus, que era um importante centro
Diferente de Nazaré, era uma cidade grande, maior, né? Então as pessoas gostam de morar em cidades maiores por causa do comércio, por causa de confortos, né? Então era um importante centro comercial, escolhida por Jesus como seu quartel-general das suas atividades messiânicas também. A palavra vem de uma junção, né, de Kefar Naum, né? Kefar Naum, Naum é terminado com M, a gente fecha a boca para falar, né? Naum, aldeia de Naum. Kefar é aldeia, tá? Aldeia de Naum, localizada a noroeste do Mar da Galileia, nas proximidades de Betsaida e de Corazim, Betsaida, tá? E Corazim, distante a 4 quilômetros do Rio Jordão. A Via Maris, que é a estrada do mar, já referi ela para vocês, que é aquela estrada que liga a África, a Ásia, a Europa, tá? Que ligava o Egito, a Síria, o Líbano, tá? Passava muito próximo dos seus termos. A razão é essa de possuir uma alfândega e também um destacamento militar romano, claro, né? Jerusalém, considerada uma das cidades mais famosas e antigas do mundo, é palco dos maiores e mais decisivos episódios da Terra, né? E ela é disputada como capital das das maiores, são 3, né? Das maiores religiões do mundo. Aqui fala judaísmo e islamismo, mas esqueceram de colocar o cristianismo, que também não disputa pela hegemonia, mas pela, né, por ser o que ela é, tá? Do original hebraico, Jerusalém, na verdade fala, tá? Jerusalém. Por que Jerusalém, não é Jerusalém? Não tem som de J em hebraico, tá? Então judaísmo é Yud, é com Yud, é o nome da letra que inicia, tá? Então não tem Jerusalém, é Jerusalém, tá? Cujo significado é cidade de paz. Isso é o nome original. Claro que na tradução colocaram o outro nome, Deus sabe o que é um nome e o que é o outro, é claro, né? Antes de ser tomada pelos filhos de Israel, a cidade pertencia aos Jebuseus, cujo escrito se lê Iebusi, tá? E ela chamava Iebusalém, tá? Iebusalém, né? Que era do Salém e era dos Iebuseus. Então é uma junção desses dois nomes, tá? Jebus é Jerusalém, tá? A sua posição geográfica está a 810 metros acima do nível do mar. Pensa agora, né? 810 acima do mar Mediterrâneo. Então tem uma planície costeira, depois tem uma considerável região montanhosa para subir, para chegar em Jerusalém, vindo do mar Mediterrâneo. E se você estiver do outro lado, lá no Mar Morto, o Mar Morto está a 450 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, mais 810. Então, o deserto da Judéia é a subida que vai dar em Jerusalém, e aí é só 30 quilômetros. Então, é bem mais íngreme, né, do lado do fundo, vamos dizer assim, que é o lado do Mar Morto, tá? Então, ela fica distante 50 quilômetros, né, do Mar Morto, e 29 quilômetros aproximadamente do Mar Morto, quer dizer, Mediterrâneo 50, desculpem, do Mar Morto 30, 29, né? E aproximadamente 58 de Samaria, tá? 32 de Hebron, e tornava-se a privilegiada e uma fortaleza natural de Davi, compreendendo um grande esforço ele conseguiu conquistar. Por que ela era tão importante? Além dela ser em cima do monte, a fortificação era difícil um exército vir e conquistar. Eles conquistavam a cidade como Jerusalém era pelo cerco, né? Acabava os mantimentos e tudo, e os exércitos estavam lá fora, como é que ia sair? E eles tinham um sistema de encanamento d'água, né? Que mantinha a água. Eles tinham água e a cidade deles era fortificada e a água era canalizada até lá, e eles, os de fora, não têm acesso a essa canalização. Então era o lugar perfeito, né, para eles. Aqui está aquela 3D, né, aquele mapa 3D, tem uma planície costeira, aí a subida, né, Jerusalém, lá no meio daquela região montanhosa, do outro lado do Mar Morto, né, a descida para o Mar Morto, 50 e poucos quilômetros de cá e 30 quilômetros de lá, tá?
de largura aqui. Então dá uns 80 quilômetros de largura nesse ponto, tá? Relativamente pequeno, né, para um país. Foi no local do antigo templo construído nessa cidade pelo rei Salomão e foi reconstruído por Herodes, que Jesus foi apresentado cerca de 40 dias após o seu nascimento. Aos 12 anos, encontrado 3 dias depois, né, de estar perdido, né, procurado por seus pais aflitos, né, ele foi encontrado no meio dos doutores falando sobre a lei. Foi também dentro do seu pátio, né, que expulsou os vendedores de animais e as suas manadas e cambistas que estavam ali cobrando taxa e fazendo, né, um comércio fora do comum ali. Nesse mesmo local ele encontrou o desprezo, encontrou a condenação, o abandono diante do Sinédrio e do Pretório. O Sinédrio era o tribunal dos judeus, o Pretório era o tribunal romano. O tribunal dos judeus era um tribunal religioso que também discutia questões políticas, né? Então ele julgava e mandava para o Pretório para só ratificar, e eles não aceitavam não como resposta. E da multidão que escolheu um criminoso no lugar do Salvador, né? E que carregou a cruz pela via dolorosa em direção ao Calvário, onde foi crucificado. Tudo isso aconteceu nessa cidade de Jerusalém, tá? Lá tinha, naquela época, algumas facções. Facções são ajuntamentos ideológicos, né? Primeiro nós temos os fariseus. O termo fariseu é proveniente do hebraico, né? Persahim, tá? Tá até errado aí, a transliteração é persahim, termina com M, cujo significado é separar. Então era separados. O rim é o plural no hebraico, tá? Para formar uma verdadeira comunidade de Israel. Então eles eram conhecidos como os mestres da interpretação das tradições orais dos rabis, né, do povo de Israel, tá? Em segundo vem os saduceus. A origem dessa seita não pode ser encontrada, seita ideológica, tá? Devido à ausência de registros históricos, mas os eruditos consideram ter surgido com os judeus helenistas, tá? Já do tempo dos gregos. Antes aí, né, nós estamos falando no período romano, que vem aí 200, 300 anos depois, tá? Do domínio dos sírios na Palestina. O significado do seu nome deriva dos saduceus, deriva provavelmente da palavra hebraica sadik, significa justo, ou do nome do sacerdote Zadok, que é o preferido lá deles, né? Tá? Uma vez que os saduceus estavam diretamente ligados ao sacerdócio no templo, tá? Então sadoqueus, né? Saduceus. Então é bem provável que seja, tá? Mas também pode ser dessa palavra sadik, quer dizer justo, tá? Em hebraico, que são os saduceus, né? Mas o que eles faziam, tá? É que importa, a ideologia deles, né? Depois vem os essênios, que não é um povo diferente, é judeu também, tá? É uma seita dentro dos judeus, conhecido como os radicais justos, também oriundos dos grupos dos Hassidim, porque lá tinham os mais radicais, os mais ortodoxos, ultra-ortodoxos, tem até hoje esse tipo aí, mas aqui nesse tempo eles tinham esses nomes, tá? Consideravam-se os depositários das misteriosas verdades que governavam a vida de Israel quando o Messias chegasse. Estou esperando o Messias até hoje. O nome essênio procede de uma palavra hebraica, cujo significado é pio, ou santo, né? Daí eles viverem isolados da sociedade, buscando uma vida despojada de prazeres e bens materiais, né? Eles eram monásticos, tá? Então esses eram os essênios, tá? Depois os bravos, os zelotes, né? Exemplo dos macabeus, que impiedosamente combateram e repeliram o domínio grego, né, na Palestina, rebelando-se contra toda forma de domínio estrangeiro na Terra da Promessa. Os zelotes insuflaram por diversas vezes os seus compatriotas a enfrentar com arma, né, os dominadores romanos, tá? Dentre eles formaram um grupo que se denominou os sicários, né, que são os zelotes sicários. Sicários são gente da faca, da adaga,
que matava, né, os simpatizantes e soldados romanos, tanto romano como os que simpatizavam com a causa dos romanos, com a adaga que ele escondia sobre as vestimentas. Tá? E os herodianos, era mais um partido político, né, que é os que andavam junto com Herodes. Incluía judeus de várias facções religiosas, né, dessas outras aí inclusive, né, e lutava pela restauração espiritual do povo e pela sua completa observação da lei. Né, tá? Segundo os eruditos, eles apoiavam a dinastia de Herodes, tá, de Herodes o Grande, preferindo o governo opressor de Herodes do que a imposição romana sanguinária. Tá? E os samaritanos, eu já comecei a falar para vocês na outra aula, descendentes do casamento misto entre os judeus e remanescentes os judeus remanescentes da Palestina e os colonizadores estrangeiros. Quando os assírios levaram as 10 tribos do norte para o cativeiro, eles pulverizaram essas tribos no meio das outras nações conquistadas e trouxe gente de outros lugares para morar lá em Samaria. E os poucos judeus, os sem importância, sem muita autoridade, que ficou lá para cuidar da terra, se misturou com esse povo misto, né, formando os samaritanos. Tá? Então, esses samaritanos, né, eles eram separados dos judeus também, então constituíam uma seita ideológica. Tá? Diante de tanta divergência religiosa, né, os romanos adotavam uma certa cautela, né, reprimindo com ferocidade toda e qualquer revolta, mantendo o absoluto controle ali da província, castigando qualquer liderança que incitasse rebelião. E após a morte de Jesus e a sua ressurreição, claro, né, os seus discípulos enfrentaram com resignação, né, a perseguição de grupos religiosos, que foram muitos, né, bem como a desconfiança e importunação do Império Romano. Tá? Após a ressurreição de Jesus, então a coisa piorou. O Império Romano perseguiu a igreja por muito tempo. Tá? Capítulo 11 é sobre Israel, algumas informações sobre Israel. Tá? Esse é o último capítulo, né? Conhecido biblicamente como a Terra Prometida aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Recebeu ao longo dos anos várias designações, até chegar ao soberano, livre, moderno e próspero país que é atualmente reconhecido pela comunidade internacional como o Estado de Israel. Foi fundado em 14 de maio de 48, tá? Pela soberania divina, através do esforço de homens persistentes e idealizadores, como o jornalista Theodor Herzl, tá? Que é um judeu austro-húngaro, tá? Pai do sionismo moderno. O sionismo é um movimento de volta a Sião, tá? Porque por 1000 anos eles ficaram longe da terra deles, né? E mais de 1000, né? E foi desde a queda, né, de Jerusalém pelo general Tito no ano 70 da era cristã, então foi bem mais de 1000, tá? Eles foram espalhados pelo mundo, né? Eles se sumiram no mundo, né? Veja que o idealizador da volta era europeu, austro-húngaro, né? Do Império Austro-Húngaro. Então, ele era um judeu que morava lá, na Europa. Tá? Então, idealizou. Aí, com a ajuda da ONU, eles foram assentados novamente num pedaço do território que antes era deles. Todo aquele território era deles. Quando eles voltaram, estava cheio de povos de origem árabe e muçulmana ali na região. E ali eles tiveram que conquistar pela guerra. Tá? Então, sionismo é essa volta a Sião, é esse chamado para os judeus do mundo voltar a Sião, idealizado pelo Herzl, tá? Um grande herói judeu, Herzl. Sua localização, situada ao longo da costa leste do mar Mediterrâneo, localização de Israel, no Oriente Médio, na junção dos continentes asiático, europeu e africano, né? Se encontra tudo ali, mas é na Ásia, tá? Faz divisa ao norte com o Líbano, ao nordeste com a Síria, a leste com a Jordânia e a sudoeste com o Egito, tá? E do lado oeste com o mar Mediterrâneo. Nesse meio ali, como a gente viu, né, nos mapas, olha o mapa aqui, tá? O Líbano, a Síria, a Jordânia, o Egito
e o Mar Mediterrâneo. Dedicar o Rio Jordão é do lado da Jordânia. Tá? O relevo: o país ocupa uma estreita faixa de terras no Oriente Médio, dividindo-se em 4 regiões geográficas, sendo 3 paralelas, que correm de norte a sul, e uma vasta zona, quase toda a área árida, desértica, na parte sul. Tá? Vou pular um pedaço aqui, porque nós já vimos lá no outro capítulo. O clima de Israel é variado, né? Varia de temperado ao tropical, com muito sol. Há 2 estações predominantes e distintas: o inverno chuvoso na região norte, porque na região sul quase que não chove, tá? De novembro a maio, e o verão seco nos 6 meses seguintes. Tá? As chuvas são abundantes no norte, né, e no centro do país, em contraste com a escassez do Negev, quase inexistente as chuvas no sul. Com recursos hídricos muito escassos, Israel adotou padrões de captação e irrigação, uma tecnologia exportada para o mundo inteiro, viu? Uma faixa de território onde o índice pluviométrico anual é baixo, quase nulo, tornando extensas áreas desérticas em verdadeiros jardins cultiváveis. A região de Bérseba e arredores hoje é um polo de irrigação. Tá? Flora e fauna: a vida animal e vegetal de Israel é muito rica e diversificada, devido principalmente à sua localização geográfica, na junção de 3 continentes, bem como a sua topografia e clima variados. Lá tem de tudo, né? O clima é bem variado, topografia variada, tudo variado. As suas florestas naturais, de carvalhos, que cobrem parte da Galileia, o Monte Carmelo e outras regiões montanhosas, e por aí vai. Tá? Então a fauna e a flora é bem variada. A geografia humana: sendo uma república parlamentarista, que é isso? Bom, república parlamentarista é onde tem um presidente e tem um primeiro-ministro, né? Então, com poderes legislativo, executivo e judiciário independente, Israel segue o exemplo de país democrático, respeitando a autonomia dos poderes. Né? Os países democráticos utilizam o sistema presidencialista, onde tem um presidente, e às vezes é uma república, que é o sistema republicano, né? E às vezes é uma república parlamentarista, como é o caso de Israel, não é o caso do Brasil. Tá? Os direitos civis, regidos pelas convenções e organizações internacionais, Israel respeita isso. O chefe de Estado é o presidente, cujos deveres são, em sua maioria, só cerimoniais e formais. Tá? O cargo simboliza a unidade e a soberania do Estado. O presidente é mais essa figura política, pública, porque quem administra mesmo é o primeiro-ministro, tá? Porque é parlamentarista. Suas principais cidades são Jerusalém, capital indivisível, né? E sendo o centro da vida nacional e espiritual do povo judeu. Tem também Tel Aviv, que é a capital financeira e maior centro industrial do país. Tá? Os países vizinhos não reconhecem Jerusalém como capital, mas quem tem que reconhecer quem é dono, né? Que é Israel. Haifa, grande cidade litorânea, né? Com um grande porto marítimo de escoamento e dos grandes polos industriais da nação, que é ali. Bérseba, né? Mencionada várias vezes na Bíblia, é considerado o maior centro urbano no sul do país, oferecendo serviços administrativos, econômicos, saúde, educação. Muita indústria, muita tecnologia Israel tem hoje para oferecer para o mundo. A economia, né, o seu PIB é de 17 bilhões de dólares, exportações de bens e serviços em 58,4 bilhões de dólares, importações de bens e serviços 59 bilhões de dólares. Então temos aí uma relação de exportação e importação muito pequena, né, a diferença. Então isso é uma grande vantagem de Israel. A indústria concentra-se nos produtos manufaturados com alto valor agregado. Tá? Eles não produzem pequenas coisas, né? Quinquilharias como os chineses, por exemplo, só produtos de alto valor tecnológico, alto valor agregado, baseado em inovações, em tecnologia, em estudo. Isso inclui equipamento eletrônico para a área de medicina, agrotecnologia, telecomunicações, hardware, software,
energia solar, processamento de alimento, química fina e muito mais. Tem muito mais que isso aqui, tá? Armas e outras coisas. A agricultura. O sucesso da agricultura israelense são resultado de uma longa luta contra condições adversas, de maximizar o uso da escassa água que tem, né, e de terra arável. Hoje a agricultura representa algo em torno de 2,4% do PIB e 2% das exportações. Israel produz 93% de suas necessidades de alimento. Então é quase autossustentado. Só não é porque é complementada por importação de produtos, tá, que não tem condição de fazer lá. Por exemplo, carne. Não tem como criar pastagem suficiente para pôr gado e para tratar daquele povo, porque o país é muito pequeno. Então importa carne, importa soja, que é oleaginosa, né, grãos, café, cacau, mas a importação é só 7%. Tá? Isso da cadeia alimentar. Tá? Vocês viram que o PIB é algo fantástico lá por causa do balanço econômico, tá? De Israel. Tá? E é compensado isso por uma ampla quantidade de produtos que são agrícolas, que são produzidos para exportação. Comércio exterior, né, é conduzido com países dos 6 continentes, né, tem parceiros comerciais nos 6 continentes, algo em torno de 38% das importações e 32% das exportações são feitas com a Europa, tá, com incentivo do Acordo de Livre Comércio feito com a União Europeia. Isso foi em 1975. Depois fez, 10 anos depois, um acordo parecido com os Estados Unidos, cujo comércio com Israel é responsável por 12% das importações e 35% das exportações de Israel. Isso tem um motivo, né, porque muitos judeus americanos, né, são bem-sucedidos lá nos Estados Unidos e eles estão por toda parte na política, na economia, tudo. Então é um grande parceiro. Estados Unidos é um grande parceiro de Israel por conta disso também, tá? A cultura, né, em milhares de anos, a história, né, reunião de judeus de mais de 70 países, né, então os judeus estavam espalhados pelo mundo e eles voltaram de mais de 70 países. Eles devem imaginar as comunidades multiétnicas, né, que vivem lado a lado, porque são judeus de nascimento, mas é judeu austríaco, judeu espanhol, judeu americano, tá? E por aí vai, juntou toda essa miscigenação num lugar só. É um interminável fluxo de informações internacionais via satélite para o desenvolvimento de cultura, da cultura israelense, que reflete os elementos mundiais, né? Porque tem gente do mundo inteiro, enquanto luta por uma identidade própria, né? Querendo ter a sua própria identidade, mas não tem por conta disso, né, ainda. A expressão cultural por meio das artes é tão variada quanto o próprio povo, e o motivo é só esse também, tá? Por último, a língua. Os idiomas oficiais do país são o hebraico e o árabe, tá? Os dois são oficiais, mas nas ruas do país muitos outros idiomas são ouvidos, porque vieram pessoas do mundo inteiro, moram lá, tá? E porque são judeus e também visitantes, né? Israel tem um fluxo migratório de turismo incrível, tá? Então o hebraico é o idioma da Bíblia, é o idioma restrito à liturgia, literatura, e há revivido há séculos, né? Ele tem universidades prontas para ensinar o hebraico para as pessoas, eles fomentam o hebraico. Mas como a proximidade dos povos árabes, muita gente fala árabe lá. Inclusive a maioria das pessoas são pelo menos bilíngues, né, por conta disso, tá? E muito mais, porque muitas outras línguas são ouvidas por conta do sionismo, né, da volta a Sião, de gente judeu que estavam espalhados pelo mundo e por tantos anos pelo mundo, aprender cultura, língua e tudo daquele país, tá? Então aí sim isso vai chamando a renovação da vida dos judeus, né? Teve algumas modificações no hebraico, né? Acrescentou umas marcações para vogais para facilitar o aprendizado e tudo, e cada vez mais fomentado, né? Andando pelas ruas
de Israel vê-se quase tudo agora escrito em hebraico e tudo, alguma coisa em árabe ou em inglês, mas a maior parte, a grande parte agora é em hebraico, né? Espero ter cooperado, né? Espero ter contribuído de alguma forma para o seu aprendizado hoje. Deus abençoe. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.